gente, graça e paz. Que saudade que nós estamos de todos vocês. E eu sei que vocês também estão com saudades de todos nós. Eu espero que todos estejam bem de saúde, bem fisicamente, bem espiritualmente. Estamos vivendo por esse momento, mas já está acabando. Com a graça de Deus, e no tempo certo nós estaremos de volta fisicamente para se apertar. Enquanto isso, continuaremos transmitindo as mensagens, transmitindo os recados por aqui. E falar em recado, falar que as células continuarão se reunindo nos lares, com as famílias. E tem sido tão gratificante, né? Ver as fotos, em cada foto da semana a gente vê um rosto diferente, ver o agir de Deus em meio a uma crise e ver que a palavra do Senhor está sendo levada, vendo pessoas vindo assim que você nunca imaginaria que estariam conosco, e tudo há um propósito, tudo há um porquê, né? Por isso que a gente não deve murmurar nem reclamar. É muito lindo ver o que Deus tem feito. Eu falo assim, pela experiência da minha família ali na vila onde a gente mora, de pessoas que a gente jamais pensaria que aceitariam um convite de participar de uma reunião de célula e hoje estão lá aprendendo da palavra do Senhor, né? Isso é muito bom. Deus é incrível, Deus é topíssimo, e toda a glória, toda a honra seja dada a Ele. Falar também sobre você que tem discípulo, você que está discipulando, mesmo nesse momento de crise, é importante você estar entrando em contato, se possível, estudando com essa pessoa, né? Que ela é nova na fé, ela está caminhando. Então, se você tiver alguma dúvida, você entra em contato com a Elis pelo WhatsApp ou liga para a igreja para ela falar sobre o fascículo, para ela falar sobre para vocês poderem trocar a figurinha, né? E você poder estar acompanhando o seu discípulo. Não deixa de falar com ele, não deixa de estar orando por ele, que isso também é muito importante. Falar também que no próximo domingo, dia 2, nós teremos, durante o culto da manhã, a celebração da Ceia do Senhor. Você, junto com a sua família, prepara o pão, o cálice, né, com o suco, que juntos vamos celebrar a Ceia do Senhor, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Falar também sobre dízimos e ofertas. Você pode continuar transferindo, né, pelos dados bancários. Se você ainda não tem, já foi colocado em alguns vídeos anteriores. Se você ainda não tem, você pode entrar em contato com a Elis, que ela vai te passar o banco, a agência, a conta corrente. E se você quiser depositar aqui no Gasofilácio, também é só ligar para ela e marcar para poder vir e depositar. Aos irmãos eu também quero fazer um apelo para que continuem doando gêneros alimentícios, para a gente poder assistir as famílias que estão necessitadas e que precisam de um arroz, de um feijão, né, em meio a essa pandemia. Então você que pode ajudar, a gente conta também com a sua colaboração para ir. A irmã Jana aí, mais conhecida como irmã Jana, ela está de férias e vai retornar às atividades dia 2 de agosto. Então, como nós não temos substituto para a zeladoria, a secretária da igreja, Elis, já retornou, né, a fazer suas atividades no horário normal aqui da igreja. Nós vamos falar sobre a campanha de missões 2020 e quero deixar uma informação que de repente não é de conhecimento de todos, mas que o nosso alvo, sendo de R$32 mil, 70% desse valor arrecadado vai para a Global Commission, né, que trabalha para alcançar as pessoas que vivem nas regiões mais pobres do mundo, e os 30% do valor arrecadado vai para a Junta Administrativa de Missões, que é a JAMI, que é uma agência missionária transcultural e que trabalha para a expansão do reino de Deus em todo o mundo. Então, como eu falei, o nosso alvo é de 32 mil, 70% desse valor vai para a Global e 30% vai para a JAMI. O nosso valor alcançado já foi de R$ 2.075 e o valor que falta é de R$ 29.925. Então, os irmãos, por favor, continuem a contribuir, né, para as ofertas de missões.
nossa campanha de missões de 2020, para nós alcançarmos esse alvo para a glória de Deus e para que o trabalho missionário continue sendo feito através da nossa oração e através da nossa oferta. Eu vou colocar aqui agora um vídeo do pastor Fernando Barbosa, dele contando um pouquinho do que está acontecendo lá. E por aqui eu me despeço de você, que você tenha uma semana abençoada, continua firme com Deus, segura na mão dele, e um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus. O pastor Fernando agradece de todo o coração àqueles que estiveram orando pela sua viagem. E eis que ele deixa um relato. Quero contar, irmãos, que quando chegamos na tribo Nova Luz, depois de 3 meses, se encheu de alegria nosso coração ao ver toda a comunidade, todas as famílias que com o açoite do coronavírus estiveram muitos entre a vida e a morte. Os encontramos arrependidos e buscando a Deus de todo o coração. Tem vários para serem batizados. 4 casais querem realizar o matrimônio e vários se converteram. Uma família da igreja na tribo doou as caixas de som com amplificador e microfone. Outra família emprestou o motor gerador de luz. Irmãos, outra coisa é que estão anelando construir um novo templo, já que o teto, a madeiragem do templo e folhas estão podres e quando chove está entrando água no templo. Pediram oração pela provisão de Deus. Quando existe um mover de Deus no coração de um povo arrependido, ali se manifesta a graça de Deus e a presença do Espírito Santo. Que lindo é sentir esse mover da presença de Deus. Nossa alegria é saber que não estamos sozinhos, somos uma equipe. Lhes animo, irmãos, a seguir firmes. Por isso sempre digo, juntos podemos mais na evangelização do mundo, como disse alguém, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quanto vale uma vida? Beijo! Fala, vovó! Mua! Beijo! Isso! Beijo! Oi, vovô! Oi, vovó! Estamos aqui para desejar para vocês um feliz Dia dos Avós. Beijos! Beijos! Ô Paulo, Vovó Bia! nós chamamos muito. Feliz Dia dos Avós! Dia das Mães. E hoje ela faz comidas deliciosas e ela também me segura do colo toda hora. E hoje é o Dia das Vovós. Eu te amo, vovó. Oi, vovô e vovó. Eu te amo muito. Feliz dia do vovô e da vovó. Nós chamamos. Oi, vovó. Oi, vovó. E mamãe? A gente ama muito vocês. E obrigado por nos amarmos. E a gente é muito feliz com vocês. Te amamos. Beijo.
Graças a Paz, igreja. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nosso Senhor Jesus. E nessa noite eu convido você, juntamente com a sua família, a exaltar, adorar aquele que é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Como a canção que vamos cantar agora, que fala que todos necessitam de um amor perfeito, de perdão, de salvação. Então que você cante também, faça desse louvor a sua oração nessa noite. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego, para seguir teus passos, a ti eu dou. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Deixa o mundo, tenta a luz brilhar, tenta a luz para a glória do Rei que está. Jesus, deixa o mundo, tenta a luz brilhar, tenta a luz para a glória do Rei que está. Jesus, deixa o mundo, tenta a luz brilhar, para a glória do Rei que está. Jesus, deixa o mundo, deixa a luz brilhar, deixa a luz para a glória do Rei que está. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Deixa o mundo de tua luz brilhar, de tua luz a glória do reino de Jesus. Deixa o mundo de tua luz brilhar, de tua luz para a glória do reino de Jesus. Deixa o mundo de tua luz brilhar, de tua luz para a glória do reino de Jesus. Deixa o mundo de tua luz brilhar, de tua luz para a glória do reino de Jesus. Deixa o mundo de tua luz brilhar, de tua luz para a glória do reino de Jesus. Deixa o mundo de tua luz brilhar, de tua luz para a glória do reino de Cantamos para Ele, somente para Ele, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Eu pensava essa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a glória.
dizendo, como nós cantamos, apesar da glória que Tu tens, Tu te importa com cada um de nós. Então nós só podemos louvar e agradecer o Teu nome nesse dia. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, graça e paz. A pedido dos irmãos Sadraque, Alcione e Abinel e Gilcimara, queremos ter um momento especial durante o culto que estamos celebrando ao Senhor, para dar graças ao Senhor pelo aniversário de casamento de ambos os casais. Sadraque e Alcione, no dia 27, com a graça de Deus, completam 24 anos de casamento. Abinel e Gilcimara, no dia 29, com a mesma graça de Deus, completam 25 anos de casamento. E nós queremos, nesse momento, ler a palavra de Deus e depois orar por eles, dando graças ao Senhor pela sua graça e bondade para com eles durante todo esse tempo. Nós queremos ler no Salmo de número 100, onde nós lemos assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então vamos orar. Senhor, nós queremos nesse momento te dar graças. Graças pela vida destes dois casais. Pela vida do Sadraque e da Alcione, pela vida do Abinel e da Gilcimara. Te damos graças porque o Senhor os tem unido. Durante todo esse tempo eles têm permanecido fiéis um ao outro e fiéis a Ti. E por isso nós te damos graças e te rendemos louvores. Te damos graças pelo cuidado do Senhor para com eles e pedimos que a Tua mão continue estendida sobre eles, para abençoá-los, para guardá-los, para preservá-los, para livrá-los do mal, para fortalecê-los na graça que há em Cristo, para casamentos abençoados, casamentos guiados e dirigidos por Ti. Que a Tua mão continue estendida para abençoar os Teus servos e que o Senhor os abençoe juntamente com os seus. Que o Senhor seja glorificado. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus, ao tempo em que os abençoamos também, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por sua bondade e por sua benignidade. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. Glória, pois, a Ele. Aos casais, os nossos cumprimentos e a Deus a nossa gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos.
e não deixar que as lágrimas embaixem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Eu só quero tua vontade, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui outra vez para, esta noite, levarmos aos que nos ouvem uma porção da palavra de Deus. E antes de mais nada, quero orar. Gostaria que você estivesse orando por você mesmo, orando para que esta palavra possa chegar àqueles que vão ouvir com vida, com poder, com graça da parte de Deus, para que ela cumpra o seu propósito em cada um de nós, os que vamos ouvi-la, examiná-la nesta hora. Pai, em nome de Jesus, te rogo que tu venhas nos assistir agora. A mim, na transmissão da palavra, capacitando-me com graça, sabedoria, para que eu a transmita na dependência plena do teu Espírito. Quanto aos que nos vão ouvir, que o Senhor esteja abençoando cada vida, falando individualmente a cada pessoa conforme a tua sabedoria, conforme o conhecimento que tens de cada um, para que os teus propósitos sejam plenamente levados a termo naqueles que vão ouvi-lo. Nós te rogamos e te suplicamos no precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta é a segunda mensagem sobre princípios sobre a prática da oração. A primeira mensagem foi no último domingo, e na primeira mensagem nós vimos 4 princípios sobre a prática da oração. Primeiro princípio, você deve reconhecer que a oração é uma batalha espiritual. Segundo princípio, você deve reconhecer que a oração é uma batalha espiritual, logo,
haverá oposição. Terceiro princípio, você deve reconhecer a importância da unidade na luta contra o inimigo. Em quarto lugar, você deve reconhecer o inimigo, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Hoje queremos ver outros princípios. O quinto princípio, o primeiro a ser visto hoje, é que você deve ter certeza que as promessas de Deus incluem tudo que você espera receber. Então vejamos uma promessa de Jesus sobre a oração. João capítulo 15, versículo 7. Jesus disse assim: pedirão o que quiserem e lhes será feito. Essa é a promessa, mas a promessa tem duas condições. Ele disse antes: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Se cumprirmos as condições, teremos então a promessa. A primeira condição é se permanecermos em Jesus. Se permanecer em mim, ele disse. O que é permanecer em Jesus? Permanecer em Jesus é estar vinculado, ligado a Ele. Caracteriza comunhão, dependência e submissão incondicional a Jesus. No mesmo contexto, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Esse texto que eu acabei de ler fala da necessidade que temos de permanecer nele. E se o fizermos, ele permanecerá em nós. E ele está usando como figura uma videira, na qual nós somos os ramos e ele é a videira. Nenhum ramo pode produzir fruto se não estiver na videira. Então é necessário que nós estejamos vinculados a ele. Por isso que nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, nos versos 9 e 10, Jesus fala ainda de um vínculo de amor que nos une a Ele, que tem como característica a obediência. João 15, 9, versículos 9 e 10. Ele disse assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Esse texto fala de uma relação de amor, de comunhão íntima dele com o Pai e a mesma que ele quer que nós tenhamos com ele. Como o Pai me amou, também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Os mandamentos de Jesus se resumem em uma única palavra. E essa palavra é amor. Amor a Deus. No Evangelho de Marcos, nós já temos visto isso muitas vezes, mas é necessário falar mais uma vez. No capítulo 12, registra uma pergunta que um dos escriba era a pessoa que copiava as Escrituras, e por isso ele era versado nas Escrituras, por isso ele conhecia bastante as Escrituras. Então, ele perguntou a Jesus qual é o principal de todos os mandamentos, e Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Mas, como temos visto reiteradas vezes, isso
Jesus diz que também devemos amar o próximo. Então, devemos amar a Deus, esse é o principal, e ele disse, o segundo é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele diz que não há outro mandamento maior do que este. Na realidade, esses 2 mandamentos englobam todos os demais. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, Jesus explica qual é o mandamento. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Para que nós possamos amar uns aos outros, nós temos que... Esse amor não é nosso, esse amor vem de Deus. Porque Jesus está nos chamando a um amor incondicional. E não aquele amor que você dá em retribuição ao que você recebe. Mas é o mesmo tipo de amor que o Pai tem por nós, porque nos resgatou quando nós estávamos separados dele, em pecado. Então foi dessa maneira que ele nos reconciliou com ele através de Jesus Cristo. Mas a primeira condição para se obter a promessa é essa: se permanecerem em mim, pedirão o que quiserem e lhes será feito. A segunda condição para se obter a promessa é: se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, isso implica em deixar que a palavra de Jesus permaneça em nós, implica em permanecer crendo nele e na sua palavra. Isso fica mais claro em João capítulo 8, versículos 31 e 32. Jesus estava falando aos judeus, aqueles que haviam crido nele, e ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Vocês podem pensar ou perguntar, mas eles não haviam crido nele? Não é bastante crer em Jesus, é necessário que permaneçamos crendo nele. Por isso a parábola do semeador. Normalmente todos recebem muito bem, todos creem inicialmente, mas uma das doutrinas básicas da nossa fé é a da perseverança, chamada de perseverança dos santos. E aquele que crê em Jesus deve permanecer crendo nele até o fim. E Jesus sabia, talvez não, eu creio que ele sabia sim, que aqueles judeus não iam permanecer. Por isso que logo depois eles continuam conversando com Jesus, e Jesus disse que eles tinham por pai diabo. Capítulo 8, versículo 44. Jesus é muito claro ao dizer isso, mas ele disse isso aos mesmos que haviam crido nele. E Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará. Nós somos libertos de N práticas errôneas que em nossa vida, à medida em que nós conhecemos a verdade. A verdade traz luz, traz entendimento, e é assim que as pessoas são transformadas. A primeira verdade que as pessoas têm que crer e receber é que Cristo foi à cruz por nós, derramou ali o seu sangue para nos redimir de todo pecado. Mas depois dessa fé inicial, nós precisamos continuar crendo naquilo que ele disse. E as suas palavras estão registradas nos 4 evangelhos. E nós temos que conhecer essa palavra
E à medida em que a conhecermos, nós vamos sendo libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Essa libertação é a libertação do pecado. A fé verdadeira tem como base a palavra de Cristo. Por isso que Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais ouvimos, quanto mais tomamos conhecimento da palavra, nós temos mais fé e vamos praticar aquilo que vamos ouvindo e entendendo. Então, é uma revelação progressiva que o Senhor faz de si mesmo através da sua palavra a nós. Assim, é fácil verificar que as duas condições para obtermos a promessa estão intimamente ligadas. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será feito. Isso porque o exercício da fé exige permanência em Jesus e a permanência da sua palavra em nós. É por isso que só podemos orar com fé se o fizermos de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Escrevendo a sua primeira epístola, o apóstolo João, capítulo 5, versos 14 e 15, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O texto é muito claro, e ele diz que a nossa fé, a nossa confiança para pedirmos alguma coisa é quando nós pedimos de acordo com a sua vontade. E onde é que nós conhecemos a vontade dele? Através da sua palavra. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, só podemos orar com fé se o fizermos de acordo com a palavra, se fizermos de acordo com a vontade do Pai, do Filho. O sexto princípio: você não deve ter um só pecado que não tenha confessado e deixado. A razão é muito simples: o pecado impede que Deus nos ouça. Desde o Velho Testamento, isso é um ensino claro das Escrituras. No Salmo 66, verso 18, diz assim: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. O texto é claro em dizer, ele nos adverte que se ele abrigasse algum desejo iníquo no coração, o Senhor não teria ouvido a sua oração. Mas ele afirma: entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. O profeta Isaías, no capítulo 59, versos 1 e 2, diz muito claramente: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Então, uma coisa fica muito clara: a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa acudir, salvar. Significa que a mão dele está pronta para ser estendida. E o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas há algo que impede Deus de ouvir as nossas orações. O verso 2 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, são os nossos pecados, são as nossas iniquidades que impedem que Deus nos ouça.
Ninguém pode dizer que não peque, que não peca. Nós pecamos de várias maneiras, mas tão pronto tenhamos conhecimento do nosso pecado, é necessário que nós o confessemos e o abandonemos. Nós não podemos abrigar pecado em nosso íntimo, não podemos concordar com a prática do mal, o mal que é condenado pela palavra de Deus. Jesus havia curado um cego de nascença. E esse cego saiu e as pessoas começaram a indagar dele como é que ele tinha sido curado, quem o tinha curado. E ele disse para os seus inquiridores, João 9,31, sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Eles estavam questionando a legitimidade de Jesus para fazer aquela cura. E ele diz aquilo que estava no seu coração, que ele conhecia por instrução da própria liderança religiosa com a qual ele havia aprendido, e o que ele sabia que Deus não atende a pecadores. Não estamos falando de pecadores no sentido genérico ou geral, vamos assim dizer, porque todos nós somos pecadores. Mas o que ele está se referindo aqui, e o que a palavra de Deus diz, são aqueles que permanecem no pecado. Deus não atende uma pessoa que está vivendo em pecado e que não quer deixar o pecado. O pecado rouba a nossa fé. A primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 21 e 22, João diz assim, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Nós devemos guardar os seus mandamentos e fazer o que é agradável a ele. E sempre que cometemos algum pecado, alguma falha, então nós podemos nos dirigir a ele e pedir que nos perdoe. Isso não é uma porta para você pecar voluntariamente, porque a Bíblia deixa muito claro que se nós pecarmos voluntariamente, depois de ter tido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não há como nós, conhecendo a Cristo, tendo recebido dele o perdão, permanecermos no pecado. Por isso que João diz que se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se eu tenho um pecado que eu não confessei, não deixei, eu não tenho confiança diante de Deus. Mas se eu não tenho nada para confessar, porque já confessei, ou porque não tenho nada para confessar, porque já o fiz quando foi necessário, então eu terei confiança diante de Deus. Então, se você tem certeza que as promessas de Deus incluem tudo que você quer receber, não tenha um só pecado em sua vida que você não tenha confessado e deixado. O sétimo princípio, você não deve permitir que dúvidas enfraqueçam a sua fé. Por quê? Porque as promessas de Deus são verdadeiras e dignas de toda a nossa confiança. Deus sempre cumpriu e cumpre as suas promessas. Eu gosto muito de Josué 23:14. Josué está no final da sua vida, depois de ter feito tudo aquilo que Deus determinou que ele fizesse. E ele diz assim, eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. Ele estava antevendo a proximidade da sua morte.
E ele diz: vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Vocês prestaram atenção nisso? Eu vou ler novamente. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. É fantástico o que está registrado aqui em Josué 23:14. Nenhuma das promessas de Deus falhou. Todas se cumpriram. Josué tinha consciência disso. E ele sabia que aquele povo sabia disso também. Jesus diz que tudo passará, mas as suas palavras não passarão. Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo pode passar, o céu, a terra, a Bíblia fala de um novo céu, uma nova terra, mas ele disse, porém as minhas palavras não passarão. Tudo cairá, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 23 em diante, dizem assim estes versos: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Ele está se referindo à palavra de Deus como a semente incorruptível, aquela que não sofre mutação. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então, essa boa semente é uma semente incorruptível. Essa semente incorruptível é a palavra de Deus. E foi através dela que nós fomos gerados de novo. E ela nunca deixará de se cumprir. Todas as promessas de Deus têm um amém de Jesus Cristo. Escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 1, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo escreveu: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então, aquilo que Deus diz, não é sim e não. O que ele diz que é sim, é sim. O que diz que é não, é não. Foi por isso que Jesus nos ensinou que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Assim como Deus cumpre aquilo que promete. Deus não mente e suas promessas são confiáveis. Tito 1:2. Nós lemos assim: escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ele está se referindo à promessa de vida eterna que Deus prometeu a nós que temos crido nele, no seu Filho. Isso desde os tempos eternos. Por isso que as promessas de Deus são imutáveis. A Epístola aos Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 13, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão de multiplicar a sua descendência, de
de que a sua descendência possuiria a terra prometida. O texto diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. A promessa do herdeiro, através do qual Deus realizaria os seus planos, que culminariam com a vinda de Jesus Cristo. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Vocês devem entender que ele está falando de um contexto do Velho Testamento, onde o jurar era um meio de dar firmeza à palavra. Jesus nos ensinou que nós não devemos agir assim. Mas o texto diz: por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Duas coisas são imutáveis: as promessas de Deus, o seu juramento. Por isso que você não deve permitir que dúvidas enfraqueçam a sua fé. Tiago 1, 5-8 diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque duvida, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, eu e você não devemos permitir dúvidas quanto à palavra de Deus, porque senão não poderemos exercer fé. Escrevendo não é bem a palavra, mas o primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, a parte inicial diz assim: depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Elias, pela instrumentalidade de Deus, ou como instrumento de Deus, está pedindo que o povo se defina. Uma versão antiga diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, que vocês o sirvam. Se não, se é Baal, sigam. Aqui diz: se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Nós temos que ter bem definida em nossa mente aquilo em que cremos. Por isso também é muito importante haver unanimidade quanto ao que se quer alcançar. Isso se aplica sobretudo com relação à igreja. Mateus 18, 19, em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Eu gosto muito de que nós busquemos a presença de Deus através da oração, orando em duplas. Exatamente por causa dessa promessa. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Se eu estou
se eu concordo com a pessoa com quem eu estou orando acerca de alguma coisa que estamos pedindo, naturalmente isso tem que estar de acordo com os princípios que já vimos, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E se eu sei que Deus quer, eu posso pedir. E quando dois concordam, o texto diz que qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Então é muito importante a oração onde há comunhão de propósitos e vontade. Por isso a importância da unidade e da unanimidade. Por isso a igreja tem que caminhar em unidade e em unanimidade. Por isso temos pedido aos irmãos para que oremos aos domingos, pelo menos aos domingos, sempre no mesmo horário. E também cultuemos a Deus juntos. É preciso que haja unidade, haja um só propósito. Deus opera através da unidade, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele diz também nesse mesmo contexto, ali estou eu no meio deles. Mas vamos para o 8º princípio e o último que nós queremos ver nesta noite. Você deve querer de coração o que irá pedir a Deus. Jeremias 29, 10 a 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. É a promessa que Deus fez de que depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, o Senhor traria o povo de volta. Então o Senhor disse na ocasião: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Mas o Senhor disse aqui: vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Por que ele ouviria? Ele diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Nós temos que ser coerentes. Quando oramos, devemos orar com sinceridade. É importante que nós queiramos realmente de todo o coração o que estamos pedindo. Sempre que oramos assim, Deus nos ouve. É importante que nós queiramos. Eu fico pensando que muitas pessoas são apressadas para pedirem oração em favor delas, mas eu fico perguntando a mim mesmo: será que elas mesmas estão orando pelo que elas querem que outros orem por elas? Não sei, não me cabe julgar. Mas digo isso apenas para que vocês pensem e reflitam. Todos podem orar por um pedido por um motivo que eu pedi para todos orarem, mas se eu mesmo não estou orando, se eu mesmo não estou querendo de coração isso, Deus não vai ouvir a oração, ainda que uma multidão esteja orando. Porque Deus conhece o coração e sabe o que vai no coração daquele que pede que outros orem por eles. É preciso que ele mesmo queira aquilo e que ele mesmo esteja buscando o Senhor. Que outros orem. É muito importante que a igreja ore. Eu mesmo quero que vocês orem constantemente por mim.
Mas imaginem se eu não oro por aquilo que eu peço que vocês orem por mim. Há uma incoerência. Por isso que o Senhor disse, vocês me invocarão, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Então, é uma promessa extraordinária. O povo estava no ápice da idolatria, estava no ápice do seu pecado quando essas palavras foram ditas. Por isso ele seria levado para o cativeiro. Mas lá no cativeiro, lá chegaria o momento em que a ficha deles ia cair. E eles iam buscar e iriam achar a Deus quando o buscassem de todo o coração. O Senhor disse, serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Nós temos que querer realmente aquilo que nós pedimos a Deus. Não faz sentido orar só por orar. Eu tenho que orar pedindo, querendo, desejando que realmente seja assim. Por isso que eu tenho dito sempre a vocês, quando oram pelos pedidos do boletim de oração, coloquem o seu coração no pedido. Porque se você não estiver querendo realmente aquilo que está aí, Deus não pode ouvir. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Conclusão. Vamos então recapitular. Primeiro princípio, visto na semana passada, você deve reconhecer que a oração é uma batalha espiritual. Segundo princípio, você deve reconhecer que a oração é uma batalha espiritual, logo haverá oposição. Terceiro, você deve reconhecer a importância da unidade na luta contra o inimigo. Quarto princípio, você deve reconhecer o inimigo porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E hoje vimos o quinto princípio, você deve ter certeza de que as promessas de Deus incluem tudo que você espera receber. Então, ore com base na palavra de Deus. Sexto princípio, você não deve ter um só pecado que você não tenha confessado e deixado. Então, você deve estar limpo diante de Deus, tendo confessado todo e qualquer pecado que porventura você tenha cometido. Sétimo princípio, você não deve permitir que dúvidas enfraqueçam a sua fé. E oitavo e último princípio, você deve querer de coração o que você pedir a Deus. Se fizermos isso, se buscarmos a Deus assim, Ele com certeza nos ouvirá. Que Deus nos desperte para orar. Que Deus nos desperte para orar segundo os princípios da sua palavra. Ainda não terminamos, mas os que já vimos já nos permitem buscar o Senhor, buscando atentarmos para estes princípios, para que eles não sejam negligenciados. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça pela tua palavra. Continuamos a pedir que o Senhor nos ensine a orar. O Senhor nos leve a orar como convém. O Senhor nos ajude a considerar cada um destes princípios que foram examinados, ou melhor, que têm sido examinados. Pedimos que o Senhor nos ajude a aplicá-los na nossa vida de oração. E que o Senhor nos ouça, não por nós mesmos, mas por Jesus Cristo. Por isso que oramos confiados unicamente nele, na sua palavra, na tua palavra, ó Deus e Pai.
a palavra de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, enriquecendo-a com a sua graça, bondade, ao longo desta semana. Que o Senhor abençoe com você a sua casa, a sua família, e que vocês possam ter alegria e prazer na oração, não permitindo que ela seja um fardo, mas que ao buscar a Deus possamos fazê-lo com todo o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Segurança, sou de Jesus, são multidões filhos de Deus, Ele me leva a agradecer. Tanto me ama, tanto o Senhor, quem te recebe, este louvor. Tanto me ama, tanto o Senhor, quem te recebe, este louvor. Ó Senhor, sobre ti, estou sem